Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eu não vou curtir seu macaco. Presidente recuperado. Lula volta a Brasília depois de ser liberado por médicos em São Paulo. O presidente já pode exercer as atividades, aliás, já está exercendo. O general quer falar 6 dias depois de prisão. Novo advogado diz que Braga Neto nega delação premiada, mas quer prestar depoimento. O mercado contra o Brasil. Depois de Haddad admitir possibilidade, futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, diz que a alta do dólar não é ataque especulativo. Ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também para você que nos acompanha do Rio Grande do Sul na Pop TV. Ao meu lado, já estou aqui com os meus companheiros diários de bancada, Chico Sá, Rodrigo Viana. Vamos nessa. Tudo bom, Gabi? Estamos, assim, um pouco surpresos, talvez, ou não? Já estamos conformados com essa declaração do Galípolo? Não, eu achei uma declaração dentro do... Esperado. De quem vai ser presidente do Banco Central, não vai tocar fogo agora de jeito nenhum. Ele gagueja um pouco porque não era bem aquilo que ele queria falar, porque o inconsciente mandou uma coisa, ele segurou e falou para o mercado, falou para a política brasileira, para acalmar a história toda. Mas a gente sabe que a real foi uma baita especulação, uma jogatina, não é? Foi um cangaço novo do Arthur Lira junto com Faria Lima numa semana só. É uma tentativa de enfraquecer o governo para valer. Se fosse na sessão de terapia, isso que o Chico falou, né? E a negação é muitas vezes a afirmação, né? A negação não é um ataque especulativo. A negação é o que diz. Então, ele não consegue articular bem a frase, porque havia dúvidas enormes e imensas. Dentro da cabeça dele, muito bem observado, Chico. Mas eu pensei que você ia perguntar do general, Gabi. Eu estava vendo aqui o Braga Neto, estava pensando nos títulos dos livros do Gabriel Garcia Marques, né? E tem um que é o General em Seu Labirinto, então podia ser do Braga Neto? Braga Neto. O General em Seu Labirinto. No livro original, o general é o Bolívar, mas aqui o Bolívar é um personagem uns 3 quilômetros maior do que o Braga Neto. Mas tem um outro que é Ninguém Escreve ao Coronel. Podia servir para o Mauro Cid. Também. Só que para o Mauro Cid, acho que tem um monte de gente escrevendo para ele, inclusive o Braga Neto, que pegou o telefone e queria saber o que o tenente-coronel Mauro Cid tinha falado, né? Então eu fiquei pensando, fazendo associações aqui também, já que falamos de sessão de terapia. Belos livros. Com os livros do... Para falar a verdade, esse Ninguém Escreve ao Coronel eu não li, mas o General no Seu Labirinto eu li, é muito legal. São os últimos dias da vida do Bolívar. Não, Ninguém Escreve ao Coronel também é sensacional. Esse eu não li, então vou atrás. E aproveito e recomendo, eu estava totalmente cheio de desconfiança, mas 100 Anos de Solidão é uma bela série. Maravilhoso. Eu não vi. Porque quem ama muito o livro fica meio, será? Não vou me será? Livro. Pois mas fizeram uma bela série também. Que legal. Fica a recomendação. Começamos hoje com dicas culturais. No improviso, hein? Para férias. No improviso, porque não combinamos nada. Foi como uma sessão de terapia que você fala de uma coisa e acaba puxando a outra. Exatamente. É isso, Gabi. A gente vai voltar a falar agora, Rodrigo, sobre o mercado, né? Sobre a atitude do mercado em relação ao governo. Só para deixar as pessoas a par, né? De onde veio, para quem não estava acompanhando essa declaração do Gabriel Galípolo, hoje teve, assim, uma entrevista conjunta. Então, também tem isso, né? Nas declarações do Galípolo. Ele estava ali, Roberto Campos Neto ao lado dele, nessa transição, né? Marcando a troca de comando. Então, também a gente tem que entender o contexto em que tudo isso aconteceu. Estava do lado do antecessor, né? Então tem que ir na calma. E eu acho que foi uma declaração perfeita para a confusão que a gente está vivendo
essa semana. Que vamos falar mais disso. Vamos começar falando disso. Bom, hoje, especificamente hoje, o dólar recuou um pouquinho. É até curioso falar, recuou, caiu o dólar. Caiu e terminou o dia 6,12, R$ 6,12. É que chegou, como o Eduardo Moreira explicou ontem, ele bateu em 6,20, depois que o mercado fechou, as movimentações pós-mercado levaram o dólar para 6,30. Então, hoje, ele ter fechado em 6,12 significa um recuo, um leve recuo do dólar. E a gente fica se perguntando, já falávamos disso ontem com o Eduardo Moreira, afinal, o que quer o mercado? Qual é o objetivo do mercado financeiro com essa especulação, esse ataque especulativo que o Galípolo diz que não é, mas a gente pode falar que é, né? A gente pode falar que é. O que quer o mercado? Aí muita gente, o mercado quer derrubar o governo Lula. O Eduardo Moreira ontem, aqui, numa análise bem interessante, sofisticada, trouxe a seguinte ideia. O objetivo do mercado não é derrubar, acabar com o governo Lula. O mercado está promovendo uma espécie de sequestro. Você faz alguém refém, não é para matar aquela pessoa, é para obter o valor do sequestro, é para obter uma vantagem. Então, o que o mercado está fazendo hoje é um sequestro cujo objetivo final não é acabar com o governo, mas chantagear, obter vantagens financeiras. Esse seria o objetivo, né? Não é necessariamente a derrubada. E quem é que foi sequestrado? Para que o mercado possa obter essas vantagens, quem é que está sequestrado nesse momento com uma faca apontada contra o pescoço? O presidente Lula, o governo Lula e a ideia de que esta frente democrática que ganhou em 2022 chegue a 2026 forte. É isso que está sequestrado. O mercado sequestrou e falou, não, vocês estão aqui com a gente, vocês não vão chegar fortes e estamos segurando vocês aqui. Se vocês querem ter alguma chance de chegar a 2026, cedam no que nos interessa. Essa é a chantagem que está em jogo. O Eduardo Moreira explicou isso muito bem. Mas ontem eu levantei essa questão e eu queria desenvolver um pouco mais essa ideia. O sequestro, claro, geralmente é para obter uma vantagem, não é para matar o sequestrado, senão você não sequestra, né? Senão já é um homicídio. O sequestro é para obter uma vantagem, mas às vezes dá errado. Às vezes dá errado. Às vezes um atirador da polícia chega lá e atira e mata o sequestrador, sem negociação. E às vezes acontece ao contrário. O refém, infelizmente, em alguns casos, sofre e acaba morrendo. Né? Pode acontecer, no meio dessa chantagem que nós estamos vendo, pode dar errado a operação, cujo objetivo é arrancar vantagens, é arrancar garantias do governo de que não vai taxar os mais ricos. Essa é a questão central para a turma do mercado. Arrancar do governo, a ideia, esquece esse negócio de taxar rico, porque isso está no pacote do Fernando Haddad. Liberar, isentar os mais pobres de imposto de renda e, em troca, taxar os mais ricos. A turma do mercado não quer isso, porque eles vivem de dividendos e não querem ter 10% de imposto nos lucros obtidos no mercado financeiro. É isso, basicamente. Além de cobrar do governo mais privatização, mais cortes, etc, etc, etc. Dinheiro no bolso. É o que interessa para essa turma. Mas pode dar errado. Podia dar errado de uma forma. E se um atirador acabar indo para uma posição, em vez de negociação, eliminar aquele que está sequestrando? O que seria isso no caso concreto da economia brasileira? Seria o governo Lula, o Haddad, em vez dessa postura ultra-negociadora, ultra-moderada, entregando, negociando, cedendo, falar, agora acabou a brincadeira, não tem mais jeito, nós vamos adotar medidas heterodoxas aqui para a economia. Ontem o Edu até falou disso, centralizar câmbio, controlar câmbio, não permitir que os caras vendam, criar algumas restrições, que isso não está no horizonte no Brasil hoje. Mas se o governo for colocado totalmente contra a parede com a faca no pescoço, pode ter que adotar uma medida dessas. E aí o sequestro dá errado, porque desanda tudo. Agora, uma outra forma, é improvável que isso aconteça, até pelo perfil do Haddad, é improvável. O perfil do Haddad é de negociação, o perfil do Lula é de negociador sempre. Então, eu acho improvável, Chico, Gabi, que eles saiam para uma confrontação aberta com o mercado financeiro. O Lula fala aqui e ali, mas na hora H é conversa. Tenta resolver na base da conversa. Não é como outros governos aqui da América Latina, que partiram para cima,
enfim, colocam a polícia em cima do pessoal. Não, não vai ser por aí. Se eu conheço bem e nós conhecemos o perfil do Lula e do Haddad. Agora, outra hipótese é sair do controle em outro sentido. A chantagem ser tão grande que começar a colocar em risco o próprio governo. Né? É aquela hora em que o sequestro dá errado porque o refém é executado. Como disse o Edu, o objetivo não é executar o refém, é chantagear. Mas se der errado, o governo entrar em parafuso com base nessa chantagem. Tem sinais de que isso pode acontecer? Poucos. Mas já tem gente falando abertamente, gente ligada a esse setor financeiro, os ricos e tal, que tem que acabar o governo Lula, que não dá para sustentar por mais 2 anos. Tem gente falando isso. Na revista Forbes saiu esta manchete assinada pelo diretor da Forbes, dizendo que não é possível, está aqui, ó, o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. O que é isso aqui? É encerrar o governo. Silêncio e complacência das entidades e a atuação reativa do Executivo terão consequências gravíssimas para a economia. Artigo assinado pelo Antônio Camarote, que vem a ser um dos diretores da Forbes no Brasil. Então já é tentando criar aquele clima de vamos encerrar o governo antes da hora. Mais ou menos o que fizeram com a Dilma. Não está nem perto do clima que estava com a Dilma, não tem gente na rua para derrubar o governo, mas tem essa movimentação, esse diz que me diz, que é parte da chantagem, mas já apontando, aqui já não é mais só chantagem na cotação do dólar e tal, é falando abertamente que é preciso acabar com o governo. E se isso aqui desandar, avançar, e as pessoas, né, avançarem nisso? Eu não vejo sinais de que a grande elite brasileira está nesse movimento. São ainda pessoas esparsas. Aliás, esse Antônio Camarote, eu fui olhar, quem é o sujeito? É um perfil meio bizarro até, né? Quando você olha a conta dele no Instagram, as postagens dele, assim, com atores americanos, ele gosta muito dos Estados Unidos, pessoal do agro. Aqui, ó, ele aqui com um ator, acho que é o Richard Gere, esse aqui, né? Sim. Então ele de óculos, esse aqui é o autor, dizendo que não é possível aguentar mais 2 anos de Lula. Essa gente aí que tá, vão acabar com o governo Lula. Ele com o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, com as mulheres do agro. Tem uma outra foto, não tem aqui, que eu tinha separado dessa mesma conta dele? Esse é o cara que está dizendo, aqui ó, agro, a Forbes com as mulheres do agro. Esse aqui é o cara, né? Bom, esse aí está dizendo que é preciso acabar agora com o governo Lula. Não é possível aguentar mais 2 anos o governo Lula. É folclórico, é um sujeito folclórico e tal, não é para levar tão a sério. Mas começam a aparecer, saindo da tumba, alguns analistas menos folclóricos falando também que a situação é uma situação de bancarrota. E olha quem é que a mídia brasileira foi buscar para falar sobre isso. Maílson da Nóbrega. Os mais novos nem sabem quem é Maílson da Nóbrega, mas ele é um consultor hoje em dia de economia, tem uma consultoria e deu uma entrevista hoje para o UOL dizendo: mercado despertou para a situação insustentável no Brasil, diz ex-ministro Maílson da Nóbrega. Se é insustentável, acabou, né? Acabou. Acabou. Ele está sendo mais radical do que o Camarote aí, né? Está sendo radical. Agora, quem é o Maílson da Nóbrega, gente? É o ministro da maior inflação da história no Brasil, para quem se esqueceu. Olha aí, o bonitão. Foi ministro no final do governo Sarney. Entregou ao Brasil, em 1988, uma inflação de 1.037% ao ano. É recorde mundial. Mundial não, recorde brasileiro. Aquele caos, as pessoas recebiam um salário e tinham que sair comprando, senão o dinheiro não valia mais nada depois de 2 dias. Ele entra no governo Sarney, ele é sabatinado pelo doutor Roberto Marinho, em Brasília. O Roberto Marinho estava lá para o almoço, acaba sabatinando e o autoriza, né? Aí fala para o Sarney, pode botar ele no ministério. Bota que o rapaz é do jogo. Aí o Maílson assume, foi uma surpresa, porque ele não era, assim, não tinha um grande nome no mercado na época. Ele era um tecnocrata, né? Mas ele vai, bancado pelo Roberto Marinho, e vira um desastre total. Desastre total, hiperinflação. Né? Ele entrou dizendo que ia fazer a política do arroz com feijão. Arroz com feijão? Bom, não tinha arroz com feijão para comer, e tinha uma inflação absurda, que você recebia o salário, quem podia
trocava por dólar ou comprava logo a compra inteira no Lembra supermercado. do overnight? Tinha um overnight. Era uma loucura, Gabi. A Gabi acho que não acompanhou esse tempo. Eu acompanhei. Gabi não era nascida. Eu não acompanhei, mas eu estudei, né? Estudou, é claro. aí claro. sim. Mas é que quando eu recebi salário nessa época aqui, você saía, o que eu vou fazer? Né, tem que comprar dólar. Né? Enfim, esse Maílson da Nóbrega, que entregou o Brasil a esse caos, inclusive ajudou a eleger o Collor, com o caos que ele provocou, agora é o cara que vem para dar opinião, para dizer que está insustentável, que assim não funciona, praticamente sinalizando que o governo Lula tem que acabar. Então eu fico me perguntando qual a responsabilidade dessa gente. O UOL e a Folha, a gente sempre lembra aqui, deixaram de ser órgãos de comunicação na mão de uma família que tinha tradição de jornalismo para estar na mão do irmão Luiz Frias, que é o herdeiro que ficou com o grupo, que é hoje um banqueiro, porque ele é dono daquela maquininha de venda e de crédito usada no mercado, aquela maquininha amarelinha. Né? Ele é o dono do UOL, da Folha e da maquininha. Vocês acham que ele ganha mais dinheiro aonde? Então ele usa o UOL e a Folha para defender as teses que interessam para alguém que produz essa maquininha. Então ele é um homem do mercado financeiro, defendendo as teses do mercado financeiro, ouvindo o Maílson da Nóbrega, apostando que a gente não lembra mais quem é o Maílson da Nóbrega. Então, esse é o clima que a gente vive no Brasil. Os especialistas do caos saindo das tumbas para dizer que está tudo arrasado, está na hora de acabar. Eu fico um pouco preocupado, porque eu me lembro de como é que foi a campanha para derrubar a Dilma. Lá, acho que politicamente estava muito mais desarrumado, tinha lava-jato, tinha gente na rua, agora não tem. Então, acho que não vai para esse clima de derrubada. Mas é um clima que começa com um sequestro, mas pode terminar errado, pode terminar desandando, gerando confrontação política. E o Lula pode ser obrigado, apesar do perfil ultranegociador, eu acho que o Lula já deveria estar com uma postura um pouco mais afirmativa, informando melhor, principalmente quem segue apoiando o Lula. Nós temos 35%, 40% dos brasileiros que estão fechados com o Lula. Ele tem que informar essa turma. Olha, eu tenho uma proposta de isentar do imposto de renda até 5 mil. Essa turma não quer. Estão fazendo chantagem, estão fazendo explodir o mercado. Vocês precisam saber disso. Porque se depois que a situação desandar, se o Lula quiser conversar, aí vai ser mais difícil. Ele tem que falar agora, sabe? Usar a estratégia do López Obrador no México. Todo dia estava numa audiência pública ali, com emissoras de rádio, se comunicando com o povo. Né? Dá mais entrevista, ele fez isso no meio do ano, rádio, falar com as rádios. O Lula tem que estar mais presente falando sobre isso, sobre esses temas, denunciando tudo isso, Chico. Eu creio que saiu agora da cirurgia, ainda está um pouco baleado ali de saúde, mas acho que o governo tem que montar uma operação pedagógica, algo bem didático. Olha, acontece esse movimento porque nós estamos propondo isenção para quem ganha até 5 mil, acontece especulação por tais razões. Eu acho que é hora de ser um governo muito didático para a população. Está faltando didatismo. Está faltando. E o governo está apostando tudo, Gabi, naquela realpolitik. É assim, ó, para aprovar o pacote, entrega-se tudo, as emendas que os caras querem lá no Congresso. Aí aprova esse pacote, o mercado daqui a pouco se acalma. Vai gastar toda a munição, negocia, entrega para o Arthur Lira, entrega ministério para o Pacheco, para o Arthur Lira, e a gente passa por esse sufoco e o ano que vem respira. Mas pode não dar certo. Pode ser que o ano que vem, aprovado o pacote, o clima pesado continue. E está bem desidratada também, né, Chico? A proposta do governo, fiscal, né? Exato, passando pela Câmara e está saindo bastante desidratada. Sim. Mesmo com todo esse né? beijamão de emendas aí. Sequelada. E o que eu acho que o governo contava também um pouco mais nesse combate com o pessoal da produção. Essa turma que está ali meio com Alckmin e que está vendo o resultado no Parque Industrial, que está vendo o investimento que o BNDES está fazendo de novo, mas não teve voz agora. Teve uma fala do presidente da ABIMAR, que a gente até trouxe aqui. Uma vozinha isolada. Isoladíssima. Mas está faltando essa voz também de quem quer produzir no Brasil, combater quem quer só especular. Não teve, não veio ninguém. Eu acho que é papel do governo também, principalmente do Lula, do presidente, chamar a produção para o seu lado. Quem quer produzir no Brasil? Mas será Quem quer dar emprego?
Eu fico me perguntando, Chico, porque a esquerda nos anos 60 e depois com a Dilma de novo, tinha aquela tese, temos que nos juntar com a burguesia nacional que quer produzir, né? Isso. A burguesia nacional, na hora H, faltou o encontro, né? Você marcou o encontro, ela não veio. 64 preferiu dar o golpe e depois a Dilma também, vamos baixar juros, vamos enfrentar os bancos e tal, porque aí o setor da produção vai ficar com a gente. Na hora H, essa turma se mistura. Porque quem produz, quem tem fábrica, também especula no mercado financeiro e fecha o seu balanço muitas vezes com o dinheiro investido com juro alto, né? Costuma, historicamente, na hora H, fecha com o golpe. Fecha com o golpe. Então, é uma situação bastante complicada. E me chama a atenção, Gabi, só para encerrar, em 2018 e 2022, esse setor neoliberal, ultrafinanceiro, que tinha, né, esse projeto de privatizar tudo, acaba com o direito trabalhista, etc., não botou a cara diretamente para o combate com o Haddad em 18 ou com o Lula em 22. Tinha um intermediário, chamado Jair Bolsonaro. Em 22, o Jair Bolsonaro falou, tá bom, eu topo fazer esse combate, eu vou fingir que eu quero defender a arma, eu quero atacar as mulheres, atacar a população LGBT e os afrodescendentes, mas o que eu quero mesmo é entregar tudo na mão do posto Ipiranga e aí ele cuida disso aí que interessa à burguesia brasileira. A burguesia brasileira terceirizou, a burguesia financeira, né? Terceirizou para o Bolsonaro esse combate em 18 e em 22. Agora o Bolsonaro está fora, está inelegível, e o mercado está diretamente com os seus operadores, os seus intelectuais orgânicos, porque o Maílson da Nóbrega é isso, um intelectual orgânico do mercado financeiro, defendendo diretamente as teses e atacando o governo. E alguns propondo até, vamos encurtar esse governo, né? Repito, o objetivo pode até não ser derrubar o Lula, deixar mais fraco, para que ele seja obrigado a fazer mais cortes e para que em 2026 talvez não consiga nem construir uma candidatura viável. É esse o embate que está colocado nesse momento e o Lula tem consciência disso e está escolhendo fazer o caminho de negociar e de romper essas barreiras usando as ferramentas institucionais. Negocia no Congresso, conversa, pega o telefone, fala com um, fala com outro. Está dando certo pela metade. Está passando lá no Congresso, estão passando as propostas e o mercado não acha suficiente, está querendo mais, mais e mais. Então vamos ver até onde vai esse jogo, Gabi, se na virada do ano nós vamos ter uma folga e 2025 começa num clima um pouquinho mais tranquilo. Eu me espanto de ver até os comentaristas da Globo, de linha mais liberal, dizendo, está exagerado isso. Eu vi a Miriam Leitão dizendo ontem. A Miriam foi firme nisso, né? Está exagerado, não tem motivo real para ela pega número a número e mostra, esses números não batem com esse dólar nessa altura. Esses números não batem com a especulação nesse nível. Mas vem com tudo. Foi sair aquela pesquisa Quest, ouvindo 4 mil brasileiros e brasileiras que não deram conhecimento da existência do Tarcísio como um candidato forte, que já sabem mesmo que o Bolsonaro está inelegível, e começou essa guerra pesada. Olha... Porque não dá para fazer leitura só de número da economia sem considerar a política. Sem leitura cega, né? Não, e assim, eu separei aqui esse tal de Camarote, que é um personagem de segundo, terceiro escalão do mundo conservador, liberal, falando em acabar com o governo. Não é o Gerson Camarote, explique, porque agora, não é o Gerson dito Camarote. Isoladamente, parece... É o mesmo sobrenome, mas é outro. Dizendo que o governo Lula não dá para aguentar. E a direita no Congresso começou a falar impeachment, hein, Gabi? Sim. Não só... Você ia trazer essa informação? Estão imprimindo, tem um símbolo dessa crise agora, que eles querem jogar em cima do Lula, que estão imprimindo nota de dólar com a cara do Lula e já estão mostrando, é o começo de uma história. Sabe? Então é um momento perigoso. É perigoso, eu acho que eles estão nessa. O governo está sequestrado e pode ser que o final disso seja o objetivo, acaba de um sequestro virar uma tentativa de liquidar o refém, né? E é isso que a direita já está fazendo no Congresso, né, Gabi? Isso, Rodrigo, no Congresso, mas também tendo palco nesses canais de extrema-direita. Vou citar aqui agora há pouco, à tarde, a revista Oeste estava falando do impeachment de Lula ao vivo. Flávio Bolsonaro comentando tweets do Nicolas Ferreira, tá? Na revista Oeste. Isso, estão batendo bumbo ali, pedindo impeachment. Porque é uma maneira de salvar o Bolsonaro também. Não propriamente o impeachment, mas o enfraquecimento do governo dá uma esperança ao Bolsonaro.
tira da pauta, talvez, a investigação da Polícia Federal, transformar a pauta econômica em algo mais grave do que a investigação do golpe de Estado. É isso, essa operação que eles estão tentando agora. Aí que está o ponto. Até o que ele disse, o filho do Bolsonaro, é que o impeachment do Lula é uma questão de tempo. O nosso editor aqui, Ricardo Gouveia, trouxe para a gente a informação, está acompanhando, né, em paralelo, enquanto dirige a gente aqui no programa, também está acompanhando aqui a fala do Flávio Bolsonaro. Depois foi para as redes sociais também o Flávio Bolsonaro dizendo que o país está desgovernado, que as contas públicas estão em colapso, Chico, com dólar, inflação e juros em disparada. A mesa e a geladeira do trabalhador cada dia mais vazias. Na época do pai dele, tinha gente na fila do Bolsonarista osso, né? preocupado com mesa de trabalhador, gente. Você lembra das imagens? Era fila do osso, Isso. era aquele caminhão de lixo seguido pelos trabalhadores que não estavam sem ter o que comer. Essa gente vem falar disso agora? Ah, vá. Eles estão justamente... Começou com o personagem... Mas há uma campanha, a campanha. Porque eu me lembro, quando começou a história de derrubar a Dilma, ali foi um movimento muito maior, né? Até o Aécio, já desde quando perdeu a eleição e tal. Mas começaram a usar uns personagens menores, MBL e outros, aqui, ó. E depois foi para os personagens maiores. Já tem Nicolas Ferreira, olha aí. Impeachment, Era isso chega. que o Flávio Bolsonaro estava comentando ao vivo. Era em cima desse tweet aí. Eles estão criando uma onda, então vem o tal do Antônio Camarote, vem o Maílson da Nóbrega e fala que está insustentável. Então, eu acho que assim, tem uma parte dessa turma que, como diz o Eduardo Moreira, quer sequestrar e obter vantagem econômica, então deixar o governo mais fraco. Agora, tem uma parte que quer aproveitar o sequestro para, se possível, liquidar o refém. Sim. Liquida o refém, que é o bolsonarismo, que é a ala da extrema-direita desse setor aí mais conservador, né? O setor talvez liberal, neoliberal, deixa o Lula fraco, para eles é até melhor, né? É o Deixa que eles Lula fraco, querem, o né? É a objetivo melhor deles. coisa. Dá para ganhar muito dinheiro, né? E dá para ter esperança com a extrema-direita ou com a direita em 2026. Então, olha, eu acho que na hora que eu separei aquele artigo daquele Antônio Camarote, até falei, será que eu vou dar vazão para algo muito isolado dentro da direita? Fiquei até com essa dúvida. Eu vejo que eu acertei, porque daí trouxe essa história e na mesma tarde em que nós estamos falando disso, tem a Revista Oeste falando de impeachment, o Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro. Então, há um movimento, eles estão tentando. A operação casada. Tem uma operação acontecendo nesse momento, usando a especulação de mercado para pegar o refém e, se possível, liquidar esse jogo agora. Não vão conseguir, mas o Lula está nas cordas, precisa sair das cordas. E é com comunicação, precisa ir para a ofensiva. Comunicação. Ele sabe comunicar da maneira mais didática possível por que isso está acontecendo. Talvez seja o único grande comunicador do próprio governo dele, né? Uhum. Mas tem que dizer, né? Tem que ir cadeia de rádio e TV, ocupar tudo que é possível, porque senão essa brincadeira começa a crescer. É isso. Sabe? É isso, Gabi. Vamos seguir agora falando mais uma vez a respeito da saúde do presidente Lula. Falando em Lula, né? Comentamos, né? Mas ele voltou para Brasília, nunca deixou de trabalhar, né, gente? Que aqui em São Paulo estava despachando e tudo normalmente, mas agora ele foi liberado, de fato, pelos médicos. Aí a gente está vendo as imagens da chegada do presidente Lula. Ele passou por uma tomografia hoje de manhã. E aí, isso garantiu que ele estivesse bem para retomar Isso realmente é no as hospital em atividades São na Paulo capital ainda, federal. né? Isso, ele estava em São Paulo aqui, né, desde a semana passada. Ele precisou passar por aquele procedimento, a gente já sabe tudo o que aconteceu, né? Chegou a ficar internado, chegou a ficar na UTI, depois em observação, passou por um segundo procedimento complementar para dar conta de um hematoma no cérebro. E aí ele teve alta no domingo e estava em casa sendo monitorado pelos médicos e se recuperando para daí poder pegar a viagem. É que hoje ele passou pelo hospital para ser liberado, né? Tomografia, Isso, fez a última tomografia. Então, essa imagem que a gente tem aí é o Lula no Hospital Sírio-Libanês, no último exame para dizer, tá liberado, pode ir para Brasília. E aí ele foi. A essa altura tá em Brasília já. O Lula dando tchau ali, ainda de chapéu Ao lado Panamá. do Roberto Calil, né, que é o médico dele que acompanhou desde o início, fez todo o procedimento e também é o médico responsável por conversar com a imprensa e esclarecer todo o quadro desde o início, quando aconteceu, né, Chico? Não, e volta para Brasília tinindo ali. Ou seja, é hora de não deixar a peteca cair e jogar o jogo da comunicação. E já está jogando desde que recebeu alta. No dia que recebeu alta, já deu entrevista, a gente já falou sobre isso aqui longamente, né? Mas deu entrevista no Fantástico, já uma entrevista
até se colocando muito fortemente, Sim. falando de Campos Neto, falando de juros, enfim, levantando uma série de pautas ali que nem podia. Teve uma hora ali na entrevista que disseram, os médicos disseram que a gente teve que interromper a entrevista, porque ele estava ali... Ele não sabia que a Globo ia armar aquela emboscada, aquela tocaia grande pra cima dele, né? Pra tocaia Porque no meio ressuscitaram a Lava Jato no meio de uma entrevista de um senhor que acabara de passar por uma cirurgia. Usaram a coisa, aqui você vai ter chance de comunicar ao país a sua situação. Opa, aproveitaram e deram uma bela de uma rasteira. Por isso que eu fico pensando, nós não estamos no momento normal, né? Assim, acabamos de dividir uma tentativa de golpe e o Lula está usando a tática da normalidade. Conversa com a Globo, fala no Fantástico, dá entrevista coletiva, etc e tal, etc e tal. Precisa ter uma... Eu não estou dizendo que o Lula precisa radicalizar e fazer uma revolução no Brasil, mas usar ferramentas um pouco mais afirmativas. Repito, o López Obrador no México é um governo moderado, mais firme. E que fazia essa comunicação muito bem feita. E um senhor de idade, calmão, né? Não era um incendiário, assim, calmão, mas todo dia falando, dando a posição do governo. Com isso, ele pautou a comunicação ao longo dos anos. O Lula está fazendo o jogo que interessa a Globo, a Jovem Pan, a Folha, o UOL, etc. Né? Precisa para uma comunicação mais afirmativa. Senão, essa coisa que começa como quase uma brincadeira de impeachment pode avançar. Essa turma não brinca em serviço. Não, e começa com um cara folclórico, um articulista folclórico. Nas outras ocasiões foi assim. É uma figura dessa que joga uma imagem aqui, outro desenha um dólar com a cara do Lula e começa a história. MBL cumpriu esse papel na época da Dilma. São esses caras folclóricos que a gente acha que não vamos dar moral para essa gente, mas é esse povo que começa. É Janaína Pascoal, gente, que faz ali a pensata do golpe, sabe? Então é assim. Pensata, né? Ela protagonizou. Aquele momento de girar a toalha lá. Mas eu digo pensata no sentido do arcabouço jurídico, né? Ela encaminha o pedido de impeachment. Então é essa gente que faz o impeachment. Não é um grande jurista, não é por aí. E hoje, sabe quem saiu da toca também? Tiraram da toca o Maílson da Nóbrega, que é o homem da hiperinflação, para dizer que a situação está insustentável. Sustentável era na época dele, com o Sarney com 1000% de inflação ao ano. Mais de 1000 até. Mais de 1000. Tiraram da toca, da tumba, o Maílson da Nóbrega e começaram a sair das tumbas também, Gabi? Na verdade, ele nunca saiu, né? Nunca saiu. Rodrigo? Eu mesmo já fui. Aquela consultoria dele ali, a Tendências, que é na rua Estados Unidos, curiosamente, pelo menos era o escritório quando eu era repórter, né? Você era obrigado a ir lá direto ouvi-lo, quando eu trabalhava na Globo, uma vez a cada 2 meses, batia ponto, tinha que entrevistar alguém da consultoria Tendências para dizer o que o Brasil deve fazer. Mas quem tá na redação, a gente sabe aquela hora que alguém grita, já ouviram o Maílson? Já ouviram o Maílson? É assim, ouçam os suspeitos de sempre. Tem um filme que diz assim, prendam os suspeitos de sempre, né? Que é o Casablanca. Ali ouçam os suspeitos de sempre, a turma do mercado. Mas além do Maílson sair da tumba, começaram a sair da tumba, e aí também me preocupa, Gabi, a turma que frequentava os quartéis em 2022, essa turma que ficava rezando para pneu e tal, apareceu uma dessas aí na frente da casa do Lula em São Paulo hoje. Você viu essa história, esse vídeo? Nós temos aqui, não temos, Gabi? Temos. Vamos assistir o vídeo, a gente volta a comentar, porque tem outros desdobramentos também dessa história. Vamos assistir. Vamos ver. Eu não vou curtir seu macaco. Meu Deus, agora foi. É isso, ela foi racista com um dos policiais federais que estavam fazendo a segurança no entorno do presidente Lula. A gente viu as imagens, acho que até vale daqui a pouco a gente colocar de novo, porque vai meio no supetão, assim, ela fala, as pessoas em volta até fazem aquele momento de susto, né? Será que realmente ela disse isso mesmo? Ela foi, então, Rodrigo, esse o outro, vamos dizer assim, o outro absurdo que aconteceu, né, na presença dessa mulher. Ela levou uma coroa de flores. Foi isso que ela fez ali. Como se fosse um enterro. Exatamente. Ela foi fazer o velório ou o enterro. Ela foi desejar a morte do Lula na frente da casa do Lula. Essa é uma pensionista militar do Exército. O nome dela é Maria Cristina de Araújo Rocha. E ela foi lá deixar uma coroa de flores na frente, né, de onde estava o presidente Lula. E também foi racista com um policial federal que estava fazendo a segurança do presidente. Vamos assistir mais uma vez o vídeo? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver.
O vídeo? Eu não vou fugir, seu macaco. Fica aqui. Eu não vou fugir, seu macaco. Parece que ela fala algo Meu como Deus, eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Injúria racial. Escuta aqui, eu não vou fugir. Né? E depois eu não vou repetir o que ela disse. Enfim, ela usa um termo racista para se referir ao policial que estava fazendo a segurança. E a manchete dá o perfil dela. A outra manchete que estava aqui na tela do G1, filha de militar. Então, quem é a Maria Cristina de Araújo Rocha? Filha de militar. Ela foi presa por chamar um agente do GSI de macaco, recebe 14 mil reais de pensão, ela é pensionista, portanto, das Forças Armadas, e já levou até taco de beisebol para a manifestação em São Paulo. Portanto, Chico, é uma típica patriotária daquelas que ficavam em frente aos quartéis nos meses de novembro e dezembro de 2022, chegando até o 8 de janeiro. Ela saiu da tumba também, além do Maílson. Volta à rua, tá aí. Volta à rua. Tá aí. É um só, mas ela é bem representativa daquele povo todo. Então eu tô achando que o Lula vai ter que fazer um movimento de chamar de novo as bases, porque a turma que apoiou o Lula em 2022, porque sabia do perigo que era a reeleição do Bolsonaro, voltou para casa, tá quieta, e assim, deixa o governo fazer as coisas. Mas talvez precise de algo mais do que só o governo. Mas sente autorizado a fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Sim, não, eu digo, sem o outro lado, o meu medo é que essa turma da porta dos quartéis comece a sair de novo para a rua, né? Insuflada por a turma da Revista Oeste, por essas coisas, para promover baderna, né? Essa aqui já foi uma baderna racista, de uma típica patriotária bolsonarista, né? Tá em cana. A nossa Essa se deu mal, porque ela cometeu um crime, né? Um crime de racismo. A nossa diretora de jornalismo, a Márcia Cunha, ela disse, inclusive, que esta mulher se disse amicíssima do general Vilas Boas. Aquele cuja esposa estava nos quartéis, né? Estava lá em Brasília, ela participava lá das manifestações golpistas. O homem no Twitter, no dia da eleição... Não, quando o Supremo ia julgar se o Lula podia ou não ser candidato... Obrigado, exatamente. O Vilas Boas tuita, e o tweet dele é lido no Jornal Nacional como uma espécie de ameaça ou aviso. Supremo, julguem do jeito que a gente quer. Ou seja, Lula fora da urna em 2018. Exatamente. E assim foi feito. O general Vilas Boas emparedou o Supremo para o Lula não ser candidato, porque o Lula, mesmo preso, se fosse candidato, tinha chance de ganhar aquela eleição. Estava em primeiro lugar nas pesquisas. Sim. Então, essa é a gente que está por aí ainda. Nós temos que enfrentar essa gente. E está com o apoio do mercado. Então, esta gente, entre aspas, sozinha, já foi perigosa. Novembro, dezembro, 8 de janeiro. Agora, esta gente, com apoio ainda da baderna do mercado, promovendo chantagem e alvoroço, pode se tornar ainda mais perigosa. O Lula não pode ficar jogando só como se estivéssemos em normalidade absoluta. Não estamos num clima de normalidade total. É preciso saber ler esses sinais. Sim. Os sinais estão aí. O mercado também chega a desejar a morte do Lula em várias declarações em off. Eu mesmo coletei assim umas 20 declarações em off, meio com desejo de que o estado de saúde do Lula arruinasse. Isso não aposta querendo que isso contaminasse o mundo financeiro. Essa mulher faz, com a coroa de flores, a mesma coisa que o mercado estava querendo em gráficos na economia. São duas faces da mesma moeda. A mesma história. Então, é um sinal aqui, um sinal ali que é preciso saber ler e combater. É folclórico no momento? Vem de figuras sem muito respeito, nem no jornalismo, nem na economia, vem, mas é preciso saber, ficar atento. É isso, Chico, é importante a gente estar vigilante, né? A gente viu onde o 8 de janeiro chegou, era muito pior do que a gente imaginava. E isso é um sintoma de tudo que a gente já viveu e do que a gente nem imaginou que estava vivendo. Sim. Eu posso avançar aqui com as nossas pautas também? Continuar falando de Forças Armadas, mas especificamente sobre Braga Neto, novo advogado Braga Neto. Deu uma declaração dizendo que ele não quer fazer uma delação premiada, viu, Chico? O José Luiz de Oliveira Lima está alegando que o Braga Neto, Rodrigo, não cometeu nenhum crime e que justamente por isso quer prestar depoimento à Polícia Federal o mais rápido possível. Ele nega também que o Braga Neto tenha procurado informações da delação do Mauro Cid. Isso foi amplamente divulgado, a gente trouxe aqui no SL Notícias, de que, na verdade, o que aconteceu
foi que o Braga Neto tentou obter informações com o Mauro Cid pai, né? Com o Cid pai, melhor dizendo. Mauro Lorena Cid, que para saber o que o Mauro Cid, aí sim, né, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tinha dito nas delações premiadas dele, né? Nos depoimentos, melhor dizendo, que fazem parte ali do pacote de delação premiada. E aí, esse advogado criticou a delação em entrevista à coluna A Bela Megali, a coluna da Bela Megali. Ele criticou a delação do Cid. Isso. Não, então, é o novo advogado do general Braga Neto entrando no jogo, né, Gabi? Isso. Indo para cima da delação do Cid. Olha a briga entre eles lá. Vamos ler esse trecho Vamos lá. especificamente. José Luiz Oliveira Lima, advogado de Braga Neto, disse o seguinte ao jornal Globo, então abre aspas. O Cid já prestou vários depoimentos e em cada um muda de versão. Esse de novembro ocorreu no momento em que sua delação premiada estava em risco. Ele traz uma ficção, uma versão fantasiosa de suposto financiamento de um plano golpista. Isso é uma mentira, fecha aspas, foi o que disse o advogado do Braga Neto, Chico. Entrando aí numa linha de confronto direto com a defesa do Cid, né? Eu achei interessante que esse seja o tom. E ele diz duas coisas. O Zé Luiz Oliveira Lima, que é um advogado super conhecido, como a gente já disse aqui, foi advogado do Zé Dirceu, foi advogado do Abdel Maci, se não me engano, e do empreiteiro, né? Me falhou agora o nome, do empreiteiro da OAS. Do Pinheiro. Do Pinheiro, isso. Foi advogado dessa turma toda, de gente de linhas bem variadas. E agora tinha expectativa, ele já fez ação com esse empreiteiro. Será que ele vai convencer o Braga Neto a fazer delação? Ele diz que não. Ele diz, o general quer falar, mas não é em delação, ele quer prestar depoimento. Isso ele vai ter direito, está dentro do rito da justiça. Mas até isso é uma novidade, porque o Braga Neto, quando prestou depoimento outras vezes, ficou calado. Isso é novidade, começar a contar a história dele. Então agora ele quer falar. Então, o general, em seu labirinto, agora vai escolher falar. Por isso que até a nossa manchete. O general quer falar. Ele mudou de advogado, né? O que denota justamente isso. Vamos chamar o historiador e professor da UFRJ, o Chico Teixeira, para conversar com a gente? Por favor. Acho que isso pode ser aqui o começo da nossa conversa. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Professor, primeiro eu quero sua avaliação sobre essa troca, né, de advogado do Braga Neto, justamente um advogado muito conhecido pela delação premiada do Léo Pinheiro, agora eu lembrei. Do Léo Pinheiro. Eu lembrei só o Pinheiro, exato. A gente até falou sobre isso ontem também, né, Rodrigo? Mas essa mudança, dando pelo menos uma sinalização de que uma delação premiada poderia estar no radar desse general, né, 4 estrelas, mas o hoje primeiro. Ele negou. Hoje ele negou publicamente, né? Entender essa estratégia, é uma estratégia, né? O que está por trás de tudo isso? Bom, é complicado imaginar o general fazendo uma delação premiada, porque a delação premiada, como no caso do Cid, aponta para cima. Ora, o próprio general era o condutor da conspiração, inclusive dos planos de assassinato das pessoas. Ele vai delatar quem? Né? A única coisa que ele pode dizer é que o Bolsonaro sabia, mas isso não vai melhorar a situação dele, porque a grande acusação que está aí, tanto no plano, na proposta lá do punhal verde e amarelo, como na Copa, né? No plano da Copa, ele aparece como sendo a figura central. Né? Inclusive ofendendo os colegas de farda, né? Mandando infernar a vida das famílias, etc., de outros militares que não tinham aderido ao golpe. Então é muito difícil imaginar uma delação premiada quando ele é o cabecilha da própria conspiração. Então o senhor imagina, professor Chico Teixeira, um prazer conversar mais uma vez aqui no ICL, é o Rodrigo aqui de São Paulo. O senhor imagina, trocou de advogado, muda de estratégia, certamente, ou procura um advogado que tenha mais peso, talvez, no Supremo, né? Um homem mais experimentado, né? O Oliveira Lima, conhecido como Juca, né? O advogado que já defendeu gente do PT, empresário, gente de todas as linhas, né? Busca, talvez, uma interlocução mais próxima com o Supremo, mostrar que não vai para uma confrontação, né? Não vai ficar mais naquele papel de tô calado, eu tô contra. Vai, de alguma maneira, participar do jogo um pouco mais, vai ser obrigado a isso, né? Agora, tem saída para o general Braga Neto, o senhor imagina, pelo quadro que está colocado aí? Olha, o que você falou é muito importante, quer dizer, eles não podem contar de maneira alguma
com o Alexandre de Moraes. Mas essas grandes bancas de advocacia têm relações com os outros juízes, né? E eles podem conversar com os outros juízes tentando quebrar uma certa unanimidade em torno das acusações que são apresentadas. Então, mudar de advogado é inteligente nesse sentido. E ele pode querer falar, e ele pode falar muito, né? Falar muito negando a existência ou a concretude, ou dizendo que aquilo era um exercício de ficção política, que nunca pensaram em colocar aquilo na prática, né? Quer dizer, existe, inclusive, no público, né, a ideia de que organização de golpe não é golpe, né? Quer dizer, todo mundo fala, e às vezes até inocentemente, em a tentativa de golpe. Quer dizer, não há tentativa de golpe. Quando você se reúne para organizar um golpe, você está organizando um golpe. Você formou uma quadrilha, né, para fazer o golpe. Então, o golpe já começou, né? Ele está previsto assim no Código Penal, né? Por isso, são duas acusações ali. Então, não há tentativa de golpe, né? Há o golpe em fases diferentes. Ele vai tentar descaracterizar isso. Achei excelente essa fala, professor, muito esclarecedora. Eu acho fundamental bater nessa tecla, né, de que não foi uma tentativa de golpe. Tem também outras autoridades aí defendendo... Só um instantinho. Foi um golpe que fracassou. Isso. E Exato. isso não faz com que deixe de ser golpe. Isso. Um golpe que fracassa é golpe. É golpe, não deixa de ser golpe. Perfeito. Tem também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dando uma declaração em defesa do Braga Neto. A gente estava falando dele aqui, né? Ele reclamou, o Cláudio Castro, que a prisão do Braga Neto, ele chamou isso de excesso de criminalização. O Cláudio Castro disse que não encontra elementos claros que justifiquem a prisão do Braga Neto. Pô, ele está participando da investigação, então, né? Saiu da tumba o Cláudio Castro para É o falar que ele também. falou ontem no Palácio das Laranjeiras. Vou trazer a fala aqui do Cláudio Castro. Não é à toa. Lembrem que o Walter Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro. Exato. E conhece toda a milícia fluminense. Boa observação. Tem motivos para defender o Braga Neto, por Muitos exemplo. motivos. Por isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, então, para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. É muito triste que o Brasil não consiga sair dessa pauta da polarização. É muito triste que toda vez que um governo sai, isso aconteceu com o pessoal da esquerda, agora acontece com o da direita, haja um excesso de criminalização. Acho que o Brasil está perdendo a capacidade de virar a página. Quem ganhou, ganhou, vai seguir, quem perdeu, perdeu. Vai esperar 4 anos, as coisas ficam vivas ainda, sempre muita criminalização na política. Porra. É mais uma declaração que vai ao encontro daquele discurso de anistia para pacificar o Brasil, né? Ele quer uma anistia ampla, geral e restrita de novo. Ele quer que se esqueça de tudo que aconteceu, né? Não, e esse papo assim, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, muito bem. Só não contaram isso para o bolsonarismo, porque eles não foram para casa exatamente derrotados. contra essa ideia que houve a tentativa de golpe. Enquanto o Fernando Henrique foi em 2002, quando perdeu para o Lula, o Bolsonaro não foi para casa. E o Haddad foi em 2018, quando perdeu para o Bolsonaro. Então, foi da aula, voltou para a sala de aula. Pois é. Então, precisa avisar, Cláudio Castro, para a turma dele, né? Isso, né, professor? Eu não sei. Mas o senhor queria desenvolver essa ideia. Eu tenho dúvida. Né? Eu tenho dúvida que ele esteja falando sobre o golpe. Ele está falando... Eu acho que essa fala... Ele está falando no momento que o Walter Braga Neto for colocado, né, em condições de depoimento, vai ser levantada a atuação dele no Rio de Janeiro. O que o Walter Braga Neto sabe sobre as milícias no Rio de Janeiro? Né? Como que isso afeta, né, essa rapidíssima ascensão do nada, nunca foi um político de proa, até se tornar governador do Rio de Janeiro? Na verdade, o Cláudio Castro está falando de outro assunto. Ele quer virar a página exatamente para que a gente não vá lá na página 20, né, que é o começo da história, que se deu no Rio de Janeiro. Eu como historiador, né, eu acho muito interessante essa ideia de virar a página. Né? Em primeiro lugar, que um livro a gente está sempre relendo, lendo de novo, etc. Virar a página não quer dizer que a gente não vai voltar atrás. E como virar a página se a página está em branco? Não foi escrita ainda.
não temos ainda, né, as respostas, não temos ainda tudo que decorre do golpe. Então vamos virar página em branco. É isso que está se querendo? É muito bom. Parece que é, não, é uma boa imagem da página ótimo, branca. ótimo. Agora, professor, parece-me que, assim, e pelas informações que têm saído dos quartéis, parece-me que o Braga Neto esteja realmente isolado, não é? Fora uma declaração ou outra do Mourão, que é aquele personagem meio exótico e tal, não se tem pronunciamento. Tivemos hoje o do Cláudio Castro, mas nos militares você não tem nenhum pronunciamento, nenhum sinal de que alguém apoia a essa altura o Braga Neto. Qual a sua avaliação? Eu conversei essa semana com generais do alto comando. Alguns deles foram meus alunos, né, quando eu dava aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e na Escola Superior de Guerra. O sentimento geral deles é que Braga Neto não é mais um militar. No momento que ele assinou a ficha de um partido político, ele passou a ser um político. Sim. E na expressão de um desses generais, um general com tropa na mão, né, ele fala um mau militar que virou um péssimo político. Boa definição. Né? Foi isso que me foi dito nesse sentido. Acho que no momento que o Braga Neto, né, fez aquelas tentativas de constranger militares a aderir no golpe, inclusive envolvendo famílias, né, dos militares. E veja bem, vamos corrigir aqui um dado. Isso não se tornou, né, um elemento contra o Braga Neto quando foi revelado pela imprensa. Agora, isso se tornou contra o Braga Neto em 2022, lá em 12, 15, 19 de dezembro, quando ele praticou isso. Quer dizer, os militares já sabiam disso desde 2022. Muitos militares viram a tentativa de formar uma junta com o general Mário Fernandes, o general Augusto Heleno e com o próprio Walter Braga Neto como um grande risco, porque temiam que o próprio Braga Neto acabasse assumindo o poder e até pudesse levar ao afastamento do Bolsonaro. E ele próprio se tornasse um ditador. Né? Havia medo em relação a essa atuação e essas medidas, né, tomadas pelo Braga Neto. Não há nenhuma solidariedade em relação a ele. A única solidariedade, talvez, seja do ministro da Defesa. Boa, bem pensado. Daqui a pouco nós vamos falar do Múcio aqui, porque tem uma novidade acontecendo aí nos bastidores. Vamos trazer, Rodrigo. Mas Posso trazer já? Bela observação do professor, hein? Não, já que falou no Múcio, o ministro da Defesa, professor Chico Teixeira, pode entregar o cargo, né? Tem uma informação aí no bastidor em Brasília de que Múcio considera que já cumpriu a sua missão, que era apaziguar, enfim, os militares nesse período mais difícil. Achei interessante quem vai ser cotado. Pois tá ali na tela já quem está cotado para o lugar do Múcio. Geraldo Alckmin, atual ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. A informação é da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ela apurou que Múcio teve até uma conversa, aliás, deve ter uma conversa com Lula nos próximos dias. Interlocutores do ministro dizem que ele já sinalizou que a missão está cumprida e que a rotina está massacrante. Na visão de Lula, Alckmin é quem teria serenidade e autoridade para substituir Múcio. E aí quem é que iria para o Ministério do Desenvolvimento? Estão falando no Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Mas péssimo negócio para o Alckmin, em todos os sentidos. Político, né, de projeção de futuro eleitoral. Péssimo negócio. Porque vai para uma área muito mais espinhosa e que não gera resultados econômicos, né? Mas queria a avaliação do professor. Mas eu quero saber o que o professor acha. O professor Chico Teixeira acha sobre essa saída do Múcio eventual, né? Essa questão de que ele já cumpriu o papel dele é duvidosa, porque foi durante a gestão dele que se teve uma tentativa real de golpe, né? E ele sequer sabia bondoso, né? Ele sequer sabia que havia um golpe e ele não fez nada para deter o golpe, né? Ou deter aqueles acampamentos patrióticos de onde saíram atos terroristas e de golpe. Então, dizer que ele cumpriu o papel dele é uma bondade muito grande.
O que acontece, na verdade, é que o Múcio ele não quer ser o ministro da grande confusão. A grande confusão ainda vai acontecer, vão ser os julgamentos. Imagina os julgamentos desses militares. O que vai acontecer? O que vai sair à tona? Né? O que ele está fugindo agora, porque ele nunca aceitou que esses militares fossem presos ou fossem levados ao julgamento, ele agora não quer ficar de maneira alguma como sendo o ministro da Justiça, perdão, o ministro da Defesa, durante os julgamentos. Ele está fugindo desse período que vai começar. Quer dizer, o pior, a situação mais grave ainda vem, que será o julgamento inédito de generais oficiais superiores, né, pelo Supremo Tribunal Federal por golpe, né, de Estado. É isso que ele não quer. Ele tentou impedir isso ao máximo possível. Quando não conseguiu, o que ele faz? Ele diz que vai embora. Eu tenho até a impressão de que isso é uma forma, né, de chantagear o governo, de tentar diminuir a pressão e evitar futuras prisões de outros oficiais que estão aí no gatilho para serem presos. Professor, tem uma outra informação que também é da revista Fórum, muito importante da gente trazer aqui, que foram golpistas promovidos nas Forças Armadas. 9 dos 37 militares que assinaram a carta ao comandante, confirmação que partiu do Exército, tá? Por meio de uma resposta oficial ao Serviço de Informações ao Cidadão. Essa carta ela foi publicada em novembro de 2022 e estava sugerindo uma pressão para que o comando do Exército aderisse ao golpe. Vocês devem se lembrar da história, é um documento citado em depoimentos e também foi alvo de investigação pela Polícia Federal e do próprio Exército. E justamente por isso as Forças Armadas têm amparo legal para não apontar os nomes dos envolvidos. Agora, os caras assinaram a carta e foram promovidos. A notícia é essa de hoje da Fórum, né? Exatamente. Que entre os signatários desta carta, novembro de 22, foi o auge do burburinho ali, do golpismo, que agora a investigação da Polícia Federal, né, deu essa radiografia para a gente entender o que estava acontecendo. Que a gente via só a superfície, né? Gabi, Chico Sá, professor Chico Teixeira, a gente via a superfície, o Braga Neto indo falar ali na porta do Alvorada, as manifestações, como a gente mostrou aí na tela, a intervenção militar, e estava havendo ali uma articulação golpista. E tinha parte dessa articulação, era manifesto de militar pedindo, comando, vamos para o golpe. Total. E essa gente é promovida, Gabi, então é uma situação complicada para a gente, né? Mostra o Múcio, o papel que o Múcio está cumprindo também, né? Ao permitir que isso tudo continue, né? O Múcio que diz, não, até eu tenho uns parentes na frente dos quartéis. Ele disse. Naquele momento, né? Assim que ele é indicado como ministro. Ele dizia, né, professor? Na verdade, o que a gente vê é que todo esse conjunto militar montado pelo governo, né? Quer dizer, o general Gonçalves Dias, de triste memória no GSI, né? O general Amaro, agora no GSI, o general Amaro que está controlando o GSI, era o general que controlava o GSI quando a Dilma foi espionada pelos Estados Unidos. Foi necessário, né, o Erdogan, né, falar com a Dilma que ela estava sendo espionada, porque o general Amaro, dentro do palácio, não sabia. Né? E agora ele é, de novo, o chefe do GSI. Né? O brigadeiro Jusceli Camelo, né? O próprio José Múcio não viram, de maneira alguma, a festa de Selma. Não conseguiram ver o golpe sendo armado. Né? Não tiveram a mínima inteligência para fazer isso. Da mesma forma, a ABIN, né, não conseguiu ver nada nesse sentido. Então, é muito complicado. Né? Isso tudo vai ter que ser explicado durante o julgamento. Isso vai aparecer. Tem partes ainda do processo sob sigilo que vão ter que vir a público. Né? É esse o grande problema do Múcio nesse momento. É muito difícil pensar que o Alckmin vai querer fazer isso. Né? Vamos pensar um pouquinho direito, quer dizer, o Alckmin, ele é ministro da Indústria e Comércio. É uma pasta fundamental para São Paulo e para qualquer político que quer ter enraizamento em São Paulo.
né? E ele tem adorado estar ali, ele está falando com todas as lideranças paulistas, ele está reconstruindo toda a carreira dele ali em São Paulo. Ele vai entregar isso para o Pacheco, para Minas, que é o terceiro parque industrial. Quer dizer, todo esse pessoal de São Paulo vai ser afastado para entrar os mineiros. Isso, do ponto de vista político, para o partido dele e para a carreira política dele, é um desastre. Bom, pode ser também o famoso balão de ensaio, né, Chico? Porque você testa uma ideia, almoço sai, né? Aí, e que tal botar o Alckmin lá? Espera ver o que o Alckmin e o que o PSB, o partido, acham. E aí você toma uma decisão mais adiante. O Múcio sair faz todo sentido pelo que o professor Chico Teixeira estava dizendo, né? Ele quer sair para não ficar como um ministro que viu os seus militares ali serem condenados. Agora, que é o Alckmin que vai para esse lugar, eu deixaria como um ponto de interrogação aí, né? Eu acho que o Alckmin é um pouco mais esperto do que imaginam em Brasília no momento. Eu acho também. Porque se o Lula quiser empurrar essa bucha para ele, porque é uma bucha, né? É uma bucha. É um vespeiro. Pouca gente tem assim, uma dimensão política para encarar isso, eu acho. Pouquíssimo. Né? Não traz nenhum lucro político, Nada. não traz vantagem alguma. É um desastre. Ainda né? tem um elemento que piora tudo. A partir de 20 de janeiro, Trump está na presidência dos Estados Unidos. Sim. E já falou que vai taxar os produtos brasileiros. Né? E que vai ser uma taxação dura, que pode chegar a 100%. Isso é diretamente com o Ministério da Indústria e Comércio. Ele teria uma possibilidade de ter um protagonismo, né, nessa área importantíssima. E é muito importante que o ministro seja vice-presidente. Isso dá um poder de fala a ele enorme. Tá? Aí vamos tirar e vamos colocar o Pacheco com toda a história pregressa do Pacheco para enfrentar o Trump. Não me parece uma equação tão bem montada. Acho que uma parte da equação pode ser verdadeira, mas acho que ela ainda não está montada dessa maneira. E o Alckmin abriria mão de toda uma construção que ele teve até agora, dessa relação com quem produz no Brasil, com o parque industrial, com empresas que estão chegando no Brasil. Seria um desperdício gigante. Sim. Não há razão política para acontecer isso. Na hora dos louros, na hora do mais importante, talvez tirem o Alckmin, na hora da né? colheita, porque ele está semeando, né? tá. A gente viu, trouxe investimento chinês, investimento de fora, retomar o próprio Na investimento reforma paulista. tributária, ele esteve como ator político lá no Congresso, o Alckmin, em defesa de algumas indústrias. Então, ele está firme nesse jogo com as indústrias. Não é um personagem ausente. Exatamente. Então, vamos acompanhar ainda, porque acho que tem... enfim, é um ensaio. O Lula vai fazer alguma reforma, a gente sabe, já anunciou que vai fazer na comunicação, deve mexer algumas outras peças, né? Mas que vai tirar o Alckmin dessa posição, eu acho um pouco duvidoso mesmo, Gabi. Super. Eu queria aproveitar a presença aqui do professor. Sim. Sei que a gente está falando de temas super importantes aqui que estão saindo nessa semana, mas eu queria trazer um conceito do professor, historiador também, pesquisador nessa temática, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando com o professor aqui, que é o Carlos Fico. Ele chama essa transição do regime militar para a nossa democracia de transição inconclusa, né? Que é basicamente porque a gente não teve uma condenação dos militares como houve na Argentina. E a gente teve, tudo bem que preventivamente, né, os 40 indiciados, mas preventivamente a gente teve a prisão de 4 estrelas, né, pela primeira vez. Então, queria ouvir se esse talvez seja o primeiro passo para a gente deixar para trás, talvez, esse histórico de conciliação e de anistia, professor. Boa pergunta, Gabi. Carlos Fico é meu colega de departamento da UFRJ e, ao lado do João Roberto Martins Filho, historiador da UFSCar, aí em São Paulo, são os 2 maiores especialistas em assuntos militares no Brasil. Né? A ponderação feita pelo Fico é extremamente relevante. Ele chama atenção para que vários militares já foram presos no Brasil. Né? Talvez até começando pelo Marechal Hermes da Fonseca, que era marechal e tinha sido presidente da República e foi preso. Mas essas prisões eram prisões políticas
que emanavam ou do ministro da Guerra ou do presidente da República. Nunca foram um processo de justiça montado com acusação, com provas, etc. E eram prisões que passava 24 horas no quartel, passava 48 horas no quartel. O que está acontecendo é inédito, não pela prisão em si, mas pela prisão ordenada pela justiça dentro do devido processo legal. Esse é o ponto de originalidade que a gente tem aí. Esse é o elemento fundamental. E, com isso, a gente arma para o ano que vem, e a gente tem informação que saiu ontem, não, saiu hoje de manhã, né, que o Gonê e o Alexandre de Moraes não vão tirar férias. fazer o... Foi ontem mesmo. Tirar as férias. Outros 5 Quer dizer, ministros isso também. Isso implica que vão adiantar o processo, quer dizer, que os julgamentos vão começar antes do esperado. Possivelmente, ainda em fevereiro, a gente vai ter alguma coisa já funcionando nesse sentido, se não tivermos ainda outras prisões, né, que estejam engatilhadas aí. É preciso ouvir o que vai acontecer. Nesse momento, a gente tem o general de 4 estrelas, Braga Neto, preso, e o general Mário Fernandes, que não é 4 estrelas, mas era o chefe daqueles Kids pretos, também está preso, né? Que era o coordenador daquele núcleo mais operacional, que estaria, inclusive, com a tarefa de cercar e, se necessário, liquidar, como é que eles diziam? Neutralizar o Alexandre de Moraes, que era executar, né? Se fosse necessário. Um inquérito riquíssimo, um inquérito que chega ao detalhe de que o dinheiro para algumas operações estava numa caixa de vinho, ou seja, é um inquérito muito detalhado, muito bem apurado, né? Muito bem costurado ao longo desse tempo e da Justiça Civil. Que essa que é a novidade que o professor destacava. Eu lembro também, professor Chico Teixeira, houve generais presos pelo próprio golpe militar de 64, né? Houve, claro. Aqueles generais mais próximos ao trabalhismo ou legalistas, simplesmente. O general Ladário foi preso, o general Zerbini, né? Que cuja esposa depois foi um dos símbolos da anistia, a Terezinha Zerbini. Cheguei a entrevistá-la aqui em São Paulo. O brigadeiro Francisco Teixeira, né? Seu xará? O brigadeiro Francisco Teixeira é primo do meu pai. Primo do seu pai. Foi uma figura central da resistência ao golpe. Na verdade, para dizer toda a verdade, a categoria profissional mais atingida pelo golpe, de forma singular, foram os militares. 17% de todos os presos e caçados pelo golpe foi formado por militares. Nós tínhamos, naquela época, um setor nacionalista que não era necessariamente de esquerda, mas era nacionalista nas Forças Armadas, muito importante. E foi esse setor que foi duramente batido pelo golpe de 64. A diferença é que foram militares presos por um golpe pelos próprios pares militares que estavam promovendo ali uma limpa, ou ao contrário, né? Estavam tirando os legalistas do Exército. Agora, pela primeira vez, a Justiça Civil, a Justiça Comum brasileira, põe um general em cana, ainda que por prisão preventiva, né, Gabi? É isso. Eu quero muito agradecer aqui a presença do professor da UFRJ, historiador Chico Teixeira. Um prazer te receber, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Muito obrigado. Um grande abraço. Excelente. Eu que agradeço o convite. Excelente entrevista. Muito bom. Excelente. Até mais, professor. Até logo, gente. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Porque eu achei legal da entrevista que, além do conhecimento e tal específico, a inteligência para ler as situações, né? Então, assim, Cláudio Castro está falando do Braga Neto, mas não está falando do Braga Neto. Está falando da intervenção. Está falando da intervenção. Zé Múcio, está com medo da hora do julgamento. É isso. Assim quer sair dessa parte. Assim como Bolsonaro. Ou seja, bela leitura. Exatamente. Foi muito excelente boa. aqui. Nossa audiência acompanhando também, gostou muito da entrevista com um professor que nos ajudou a clarear muita coisa, hein? Sim. Essa entrevista. Vamos também para o Congresso agora, trazer outras informações. Hoje a Câmara deve concluir a votação do ajuste fiscal do governo. Eu estava até comentando aqui sobre essa desidratação, né? Tem um projeto de lei, Rodrigo, que ajusta as despesas ligadas ao salário mínimo e uma PEC com novas regras para o abono salarial. Essa já foi aprovada agora há pouco, em segundo turno, por 348 votos a 146. Então, informação nova aqui também. Essa negociação toda do ajuste foi bem enrolada, né? E parte desse problema foi a liberação do dinheiro para as emendas.
E olha, é muito dinheiro, né, Chico Sá? Apareceu até um novo tipo de emenda, olha só, emenda Panetone. O jornalista Pedro Figueiredo da Globo News disse que o governo ofereceu uma emenda extra de 5 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor do ajuste. Verba que faz parte do orçamento da saúde para o ano que vem. Então, atenção nisso. E esse nome, Panetone, é porque é como se fosse um presente de Natal, né? De fim de ano do governo, gente. Um chocotonezinho ali para a turma. Para dar uma engraxada, assim, sabe? Dá uma engraxada nas bancadas, né? Isso. Igual hoje tem um Vale-Ceia, a notícia do Vale-Ceia na Justiça do Tocantins, que é também 10 mil para os juízes fazer a festa de fim do ano. Ah, coitados, estão precisando. Mas nesse caso aqui é para fazer andar a reforma, senão não anda. Né? Até um deputado conversou ali com esse jornalista e disse: a gente precisa dar o voto agora para receber no ano que vem, num orçamento que ainda nem foi aprovado. Então eles precisam de um incentivo, porque senão vai ficar muito longe. É Tem isso. que receber logo. Vamos né? chamar o Nassif para a nossa mesa redonda aqui? Por pra saber o que favor. ele está achando dessa história. Boa noite, Nassif. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa Vem, noite. Nassif. Estava acompanhando aqui nos bastidores essa história aí do Congresso, Nassif, como é que está sendo o pacote, né, do ajuste fiscal do ministro Fernando Haddad, as mudanças que estão sendo feitas e o famoso beijamão, né, que agora vem com o nome de emenda Panetone. O país ele tá refém de 3 setores aí. Né? O Congresso é o pior. É o pior. Isso aí veio de onde? Veio de todo aquele desmonte do Poder Executivo que começa aí nos anos 2000, aí, com 2010, com o próprio Supremo Tribunal Federal permitindo aí impeachment sem crimes aí de responsabilidade. Né? Então você criou, e a partir do momento que permitiu ali que o Centrão surgisse com o Eduardo Cunha e depois com o Lira aí, você cria uma situação de chantagem. Então você tem de um lado o mercado aí chantageando. Aliás, foi interessante a declaração do Galípolo, que não tem corrida contra... É evidente que tem um jogo especulativo, ele não pode admitir para não declarar guerra aí. Né? Mas então é uma situação muito complexa, né? Porque de um lado você tem o mercado exigindo, entre aspas, aí, exigindo ajuste fiscal. Agora, experimenta-se ver se esse ajuste fiscal foi em cima de lucros e dividendos, se esse ajuste fiscal foi em cima de aumento de tributação dos mais ricos. O mercado, através dos seus representantes do Congresso, segura também, né? Então, e o que está acontecendo, uma coisa gravíssima, esse negócio do acerto no benefício de prestação continuada, é um engodo que estão falando. Esse negócio da racionalização, o que é? Nós tivemos anos atrás, se conseguiu, depois de muita luta, incluir pessoas com deficiência grave no BCP. O que eles estão falando de racionalização do BCP é tirar do BCP essa multidão de pessoas com deficiência. Então, não se trata ali de fazer um ajuste fino, um aumento da eficiência do BCP, se trata de tirar todo um avanço social que ocorreu aí, não sei como, milagrosamente, anos atrás, aí, incluindo pessoas com deficiência no BCP. E é uma loucura essa questão, porque você começa a ter essa guerra de cortes aí, e o corte sempre vem em cima do mais fraco. E o discurso do mercado é: precisamos fazer o corte para beneficiar o mais fraco, porque a inflação prejudica. É enrolado, rapaz. É um país, e é uma armadilha terrível, porque quando você aumenta a taxa de juros do jeito que você aumentou, agora estão falando de mais 1,5% de aumento na Selic, você desmonta totalmente a questão fiscal. Não tem questão fiscal que resolva. Não tem questão fiscal que resolva. Então você fala, não, você tem aí um déficit aí de 0,25 para atingir a meta, 0,25. Então joga aí a Selic, aí aumenta 3 pontos a Selic. Daí o saldo fiscal é de 4, 6 pontos. Não, agora aumentou a desconfiança em relação ao país, tem que a Selic para 15,5%. É um processo autofágico aí que em algum momento vai ter que ser rompido. Eu acredito no Galípolo, hein? Agora... Quando o Galípolo fala, não tem corrida contra, é porque não dá para antecipar estratégias.
A gente mostrou esse vídeo, Nassif, no começo do programa, mas acho que era bom passar de novo para quem chegou agora, aproveitando a deixa que o Nassif está citando, o vídeo do Gabriel Galípolo, né, o diretor, hoje, né, diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, ele dizendo, veja bem, não é bem um ataque especulativo. O Chico Sá até falou assim, acho que o inconsciente dele, você vê que ele dá até uma travada quando ele vai falar isso, porque o inconsciente dele estava movendo ele para outro lado. Lembrando que ele estava do lado do presidente do Banco Central. Estava do lado do Campos Neto na coletiva. Ali, né, gente? Mas vamos assistir o trecho? Vamos assistir. Vamos lá. Eu acho que não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir um mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. Não representa bem, foi o que ele conseguiu dizer ali, o Chico. Nada É aquele mais. negócio. Ele não falou nenhuma mentira, mas não falou a verdade toda. Né? Realmente o mercado não é monolítico. Quando você fala em Faria Lima, não é o conjunto de investidores, de fundos da Faria Lima. É um grupo específico que montou um cartel que prejudica, inclusive, o restante. E esse grupo montou, fez o terrorismo em cima da tal gastança aí, ou seja, você está falando de 0,25 para atingir a meta, tudo, vem desde fevereiro, com o Roberto Campos Neto estimulando isso aí, os editoriais da Folha e do Estadão, uma loucura, criando todo esse clima de terrorismo em relação à questão fiscal, sabendo da dificuldade do governo em aprovar um pacote integral no Congresso, onde o governo não tem maioria. Daí, quando chega na véspera do anúncio, fazem esse baita carnaval, e quando o Galípolo fala que não tem, nem lembro o termo que ele usou aí, aí é uma minúcia técnica que não muda em nada a situação. Você fala ataque ao câmbio, quando você tem o câmbio fixo, você tem um ataque ao câmbio. Quando o câmbio não é fixo, você tem um movimento de altas e de baixas, que é especulativo do mesmo jeito. Então, o que ele está falando é tecnicamente, quando ele está tirando o termo técnico que vale para câmbio fixo e está usando um outro termo aí. Mas, no fundo, o que está acontecendo é isso. É um jogo especulativo, cartelizado. Não é o mercado como um todo. Você pega o pessoal que está apostando em ações ou em fundo multimercado, estão pagando um preço danado. O pessoal que ficou na ponta vendedora aí de títulos públicos está levando um baita prejuízo. Agora, um ponto importante que, pela primeira vez, a AGU denunciou parte aí, ainda é uma coisa muito externa, né, que é parte de operadores, é molecada, que soltou aí um fake news aí de uma declaração do Galípolo que ele não fez. Isso. Então a polícia está em cima. Acho que nós temos Agora, aqui, o que né? tem que acontecer... A gente tem sim, inclusive tem a arte, Nassif, só para complementar a sua informação, porque muita gente não acompanhou aqui na nossa audiência, né? Como você disse, a Advocacia Geral da União pediu para que a Polícia Federal investigue as fake news que foram publicadas nessa semana, com as supostas falas são falsas, do Galípolo sobre a alta do dólar, e circularam muito nas redes sociais, né? E acabou, claro, afetando também a movimentação da economia. Então, vamos ver como é que a AGU se posicionou a respeito disso. Ela disse o seguinte: as postagens trazem posicionamentos desprovidos de qualquer fundamento, prontamente desmentidas pelo Banco Central, mas que ganharam repercussão significativa no mercado financeiro em páginas e perfis especializados em análise econômica, fato que gerou impactos negativos na cotação do dólar. A AGU também disse que condutas fraudulentas podem caracterizar crime contra o mercado de capitais, que é o crime de manipulação do mercado, né, Nassif? Agora, o que eles tinham que fazer, a AGU, Polícia Federal, CISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, é convidar aqueles investigadores britânicos do Reino Unido que investigaram a especulação contra a LIBOR inglesa. Porque você tem um conjunto de características. Na ocasião, o que eles pegaram? Eles pegaram troca de mensagens. Hoje é mais fácil até levantar isso,
levantar isso, porque você tem gravação, a imagem do pessoal que está operando. Mas tem que trazer esse know-how. Esse know-how é fundamental que venha esse know-how para cá, para começar a investigar as chefias. Porque se você for levantar estatisticamente as operações, estatisticamente, por exemplo, você tem as declarações do Campos Neto. Essas declarações do Campos Neto estimularam uma corrida aí contra o real. Quem que, na véspera, nos dias anteriores, operou pesadamente no mercado? Comprando. Então, a partir desse levantamento estatístico, você vai identificando quem são os grupos que manobram o mercado, que querem jogar o governo de joelho. Quer jogar de joelho, não tem a menor dúvida. O que eles querem é promover uma mudança constitucional, acabar com vinculação de salário mínimo. Até saiu um artigo aí, tem um rapaz do IPEA, que é o melhor especialista em redução de desigualdades. O salário mínimo tem um papel central em redução de desigualdade. Eles querem acabar com o reajuste do salário mínimo, querem vir com esse negócio do BCP, de tirar o BCP de pessoas com deficiência, sendo que meio ponto de taxa Selic equivale a tudo isso que eles estão querendo tirar. Né? Uhum. Então é importante fazer esses investigadores e começar a pegar o know-how. Sabe, a Polícia Federal está assim, não dá para confiar na CVM. A CVM acabou de absolver o presidente da Vale aí de todas aquelas mortes que ocorreram. Pegaram um cara secundário lá, condenaram, e o presidente da Vale ficou fora. As agências estão tomadas pelos controlados. Então, se vai investigar efetivamente, tragam os especialistas ingleses aí para um curso, põe a BIM lá, em vez de fazer conspiração, a BIM fazer um trabalho útil aí para poder desarmar esse cartel que hoje é o maior empecilho, o maior risco que o Brasil tem hoje é esse cartel do mercado, que, como diz o Galípolo, não é o mercado como um todo, é um grupo específico que atua manipulando o mercado. Enfim, qual você acha que é o objetivo? Ontem o Eduardo Moreira entrou aqui ao vivo e trouxe a seguinte tese, vou tentar resumir aqui, que não é necessariamente, ou não é o principal, derrubar o Lula. Quer dizer, esses operadores, o que eles querem é sequestrar o governo, como se colocasse uma arma contra a cabeça, e quem sequestra não quer matar o sequestrado, o refém, quer obter a vantagem econômica. Você concorda com essa tese ou você acha que tem alguns operadores já numa linha de vamos para um tudo ou nada, se der para derrubar o governo é melhor ainda, mas desorganizaria também a economia brasileira, é um risco grande, não é? Qual a sua avaliação? Não, tá certo, Eduardo, aí. A questão, eu faço parte de um grupo aí que se discute isso, tem um povo de mercado aí que fala como que o BTG vai atuar especulativamente, destruindo a si próprio. Que destruindo a si próprio, gente? É uma especulação que tem limites aí, porque mesmo, em última instância, o governo tem um conjunto de ferramentas aí para tirar também. Então, o que eles querem, não. O que eles querem é deixar o governo no corner, como se diz, e passar a definir um conjunto de medidas favoráveis a eles. Até o sonho deles, no fundo, é ter lá na frente um Tarcísio para privatizar Petrobras, Correio, Banco do Brasil. Esse é o sonho de consumo deles aí. Mas não vão se antecipar para promover uma desorganização na economia agora que vai afetar os negócios deles. Então, o que eles querem é jogar o governo no corner mesmo e arrancar um monte de concessão. E aí, Chico Sá, o governo desidratado talvez chegue mais fraco em 26 e não consiga uma reeleição. E aí tem espaço para um candidato deles, um Tarcísio da vida, alguém assim. Você ressuscita uma candidatura de direita forte. O próprio Tarcísio. E tudo isso assim com o Congresso. Porque o Congresso também está junto ali com o mercado no mesmo ataque. Tanto que o Nassif começa a conversa aqui falando talvez o Congresso seja pior ainda. Então estamos nesse... O sequestro não é de só um sequestrador, são vários. Tem múltiplas quadrilhas operando o sequestro. E é a chance deles. Eu volto, Nassif, a comentar a pesquisa Quest da semana passada que mostra uma direita sem alternativa no momento. O Congresso e a Faria Lima pode construir uma candidatura. E se obriga o Lula a fazer esses cortes em área social e tudo, desidrata o governo. Então, ganha nas duas pontas aí. Primeiro que poupam todos aqueles setores que são beneficiados hoje aí por subsídios. Inclusive, o setor mais beneficiado é o agro aí, que
Você poupa esses setores, investe sobre os mais pobres e desidrata politicamente o governo. É o crime perfeito. É perfeito. Nassif, obrigada por hoje. Excepcionalmente, Nassif de quinta, um luxo aqui. A história pediu. A marcha da história pediu. Essa semana tá puxada demais. Nassif ajudando a gente a entender. E olha que o dólar hoje até caiu um pouquinho, né? Um pouquinho em relação aos últimos dias. Obrigada, Nassif. Até a próxima. Valeu, meu cara. Obrigado. Até mais. Gente, encaminhando aqui para os nossos finalmente, depois, né, da gente digerir tudo que veio por aí, vamos também falar de uma série, segunda temporada que a gente está trazendo esse ano, Chico. Aliás, gostei muito dessa sua última sacada, fiquei aqui, Chico Sá, matando a charada, essa sobre o candidato viável. Achei muito bom. Os caras estão mexendo na cumbuca. Vamos falar de um outro panetone que não é o panetone das emendas. Tá. Panetone bom. Então que é o nosso aqui da série Luta pela Esperança, que é uma série que a gente trouxe pela primeira vez como o nossa clássica especial de final de ano, com o Chico Pinheiro, conduzindo uma conversa com o Frei Beto e também com o pastor Ed René Kivitz, com reflexões sobre espiritualidade, sobre Natal, sobre política, enfim, sobre tudo que nos cerca aqui na nossa vida. A gente tem um pedacinho de como foi essa conversa para dar um spoiler aqui para a nossa comunidade. Vamos assistir. Onde é que Jesus nasce neste Natal? Eu acho que Jesus nasceria na garupa de uma moto. Jesus nasceria entre uma chamada de aplicativo e outra. Nesse Natal, Jesus está nascendo em Gaza e o rei Herodes está fazendo de novo o genocídio das crianças. Antes de gastar nos produtos da ceia, se pergunte se o salário da sua cozinheira que preparou essa ceia é um salário digno. Hoje a gente vai falar de amor, a gente é criticado. A gente falar em perdoar, virar a face. Isso não funciona. Então, o evangelho não funciona. É isso que as pessoas estão dizendo. É possível manter esperança, nutrir esperança em meio a tanta coisa? O Jesus vai nascer na esperança daqueles que acreditam no mundo melhor. Quando a gente não tem motivo para ser otimista, a gente sobrevive de esperança. Eu me considero muito velho para ter desesperança. Agora, eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Essa última frase do Frei Beto, né, Rodrigo, é a da camiseta que a gente... Da camiseta que está na lojinha. Eu faço questão... Como é que é? Sobrecl.com.br, a nossa lojinha. Como é que é a frase mesmo? Eu faço questão de morrer semente? Isso. É a frase do Frei Beto. É uma das camisetas que estão aí na nossa lojinha. A gente tem presente, gente, além de poder assistir a série, né? Quem for até a nossa plataforma, por meio do sln2.com.br, você pode assinar a nossa plataforma. Além de assistir essa série exclusiva, o nosso especial de Natal, também ganha os presentes que a gente traz aqui. São 3 livros, Jesus Rebelde, do Frei Beto, Santidade, do pastor Ed René Kivitz, e também Eu Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, Invisíveis em Situação de Rua, do padre Júlio Lancelotti, que, se não me engano, a gente estava comentando aqui, né, Rodrigo, foi o protagonista da primeira temporada, junto com o Chico Pinheiro. O ano passado o Chico Pinheiro fez promoveu outro encontro desse tipo, para conversar sobre espiritualidade na época do Natal, né? É muito bom, né? Veio um programa que nós fizemos, foi um belo programa, mas a gente falou de militares golpistas, dos sequestradores do Lula, não é? Dessa chantagem de mercado. Precisamos de um pouco de esperança nesse finalzinho de ano, pelo amor de Deus. Precisamos, como disse o Frei Beto, ele falou, eu sou muito velho para não ter esperança. É. Eu não consigo sair da cama se eu não tiver esperança. Então, achei muito boa essa reflexão. Além dos 3 livros, tem também 3 cartões. Não sei se deu para vocês verem ali aí na imagem, ó, o quarto. São 3 cartões comemorativos que também são exclusivos aqui do ICL. Então, presentões de Natal, né? Além da série. É isso. Eu acho um privilégio ouvir essas reflexões do Chico Pinheiro, né? Muita gente conhece o Chico como jornalista, mas ele falando sobre espiritualidade também é interessantíssimo, assim. Ele é um estudioso mesmo,
a respeito desse assunto. Então, só para esclarecer, quem se inscrever, né, indo ali no icln2.com.br, assiste esta série e ganha esse pacote de 3 livros e mais 3 cartões comemorativos exclusivos, né, aí oferecidos pelo ICL. Gabi. É isso aí. Então, gente, vamos chegando aqui ao final do ICL Notícias segunda edição. Chico Sá, Rodrigo Viana, talvez esse seja o meu último presencial este ano com vocês. Mas ano que vem, tô de volta. Porque a gente vai ficar no esquema de plantão, amanhã a Robertinha Garcia deve estar por aqui. Mas não posso deixar de agradecer essa parceria aqui, que foi fenomenal. Aqui, eu sou aqui em distância. Chico, ainda estamos juntos amanhã, né? Aqui. Amanhã mas a gente vai ter programação no ICL. Não, e na semana amanhã tem a Jurubeba final do ano. Opa! Eu vou abrir lá da minha casa. Você sabe que acharam até uma garrafa de Jurubeba aqui na redação? Eu vi aí, uma autêntica. Uma autêntica Jurubeba, viu? Os bastidores amanhã dá para abrir. Vamos abrir uma Jurubeba. E na semana de Natal e Ano Novo, vamos ter transmissões e plantão, porque, olha, essa história dos juízes do Supremo não entrarem em férias deixou toda a nossa equipe assim de sobreaviso, porque pode pintar novidade entre Natal e Ano Novo. Hein? Até vi hoje o Bolsonaro voltou a se assanhar com declarações em rede social. Ah, é? Acho que aproveitando esse momento de confusão na economia, colocando as unhas de fora de novo. Então, ele tem que saber que o Xandão não tirou férias. Não tirou. E nem a gente vai estar a postos aqui, isso aí. de olho na notícia. Boa noite para todo mundo e até amanhã, gente. Até amanhã. Valeu. Olá, pessoal. Quero convidar todas e todos a seguirem essa série do ICL, A Luta pela Esperança. É uma série para renovar a nossa disposição de construir uma nova sociedade, um mundo novo, o esperançar no sentido do professor Paulo Freire. Foi uma conversa muito proveitosa, monitorada pelo querido Chico Pinheiro, entre o pastor Ed René Kivitz e eu. Então, eu espero que vocês aproveitem as nossas ideias natalinas em torno dessa festa cristã que celebramos no fim de dezembro, para atualizar os seus conhecimentos religiosos, reforçar a sua esperança e celebrar conosco o Natal.